Olá, vamos à leitura da lição de hoje, terça-feira, 4 de março, o caso de Jó. Vamos ao verso para memorizar. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. 1 João 3, verso 8. A história de Jó, uma ilustração perfeita do conflito entre Deus e Satanás. Jó não tem a menor ideia do que estava acontecendo. Se ele soubesse, ele teria melhores condições ou não de vencer. O certo é que ele venceu. No livro de Jó encontramos alguns vislumbres fascinantes sobre a realidade do grande conflito. Que princípios do grande conflito são revelados em Jó 1, 1 a 12 e 2, 1 a 7. Por ser um conflito que envolve forças ocultas, às vezes fica difícil entendermos os motivos da dor e do sofrimento. Jó apresenta várias verdades. Primeiro, houve um concílio celestial, não apenas um diálogo entre Deus e Satanás, já que outros seres celestiais estão envolvidos. Segundo, existe alguma disputa assinalada pelo fato de Deus perguntar se Satanás havia reparado em Jó. Por que reparar em Jó? Essa pergunta faz bastante sentido no contexto de uma disputa mais ampla e que já existia antes. Terceiro, enquanto o Senhor diz que Jó era íntegro, reto e temente a Deus, Satanás afirma que Jó temia a Deus apenas porque ele o protegia. Essa era uma acusação contra o caráter de Jó e contra o caráter de Deus. Veja Apocalipse 12, 10, Zacarias 3. 4. Satanás alegava ser injusto que Deus protegesse Jó com uma cerca. Jó 1,10. Por isso, tornava impossível que ele provasse suas afirmações. Isso mostra que Satanás tinha limites, regras de engajamento, e que ele queria prejudicar Jó. Deus respondeu às acusações de Satanás, permitindo que o inimigo testasse a sua teoria, mas com limites. Primeiro, Deus concedeu a Satanás poder sobre tudo o que Jó tinha, mas proibiu que infligisse danos pessoais a ele. Jó 1, verso 12. Depois, Satanás afirmou que Jó só se preocupava consigo mesmo. Deus permitiu que Satanás atingisse Jó pessoalmente, mas ordenou que sua vida fosse poupada. Jó 2, verso 3 a 6. Satanás trouxe calamidades contra a família de Jó, mas o patriarca continuou a bendizer ao Senhor. Jó 1, 20, 22, 2, 9 a 10. Mostrando que as acusações de Satanás eram falsas. A história de Jó ensina várias coisas. Primeiro, existem regras de engajamento no conflito. Segundo, existem parâmetros na corte celestial pelas quais as acusações contra o Senhor são respondidas, sem que ele viole os princípios do amor, o fundamento do governo de Deus e sua maneira de dirigir o universo e as criaturas inteligentes. As cenas celestiais descritas no livro de Jó nos oferecem uma visão fascinante da realidade do grande conflito e de como ele se desenrola aqui na Terra. O fato de Jó não conhecer nada do que estava acontecendo por trás não impediu de que ele tivesse uma fé plena e confiante em nosso Deus. Jó sabia que tudo que ele tinha veio de Deus. Deus o deu e Deus o tomou, e ele se entregava por completo aos planos e os projetos de Deus. Temos que aprender a confiar. Isso é exatamente viver pela fé. Jó resistiu pela fé. Confiou na justiça de Deus. Confiou na compaixão e na misericórdia de Deus, porque ele sabia que Deus é muito maior e os planos de Deus são muito melhores. O objetivo desse canal é levar-nos mais perto de Deus, mais perto um dos outros e termos experiência diária com a palavra de Deus. Quer juntar-se conosco? Ao se inscrever nesse canal, compartilhar, deixar seu comentário, sinalzinho que gostou, ficaremos agradecidos e amanhã tem mais.